Bom dia, gente. Bom dia. Todo mundo na paz do Senhor Jesus, né? Da glória de Deus. Queridos, quando o pastor Lucas me convidou para trazer uma palavra sobre discipulado, eu fiquei muito feliz. E eu fiquei muito feliz porque ao longo de quase toda a minha trajetória da minha formação no seminário, eu cresci em uma igreja que foi fundada, plantada e erguida sobre os pilares do discipulado. E eu quero, meu irmão, o desejo do meu coração é que o ano de 2021 seja um ano marcado pelas dinâmicas do discipulado na mocidade da nossa igreja. Sabe por quê, queridos? Porque o discipulado, além de ser um assunto central para a teologia da nossa igreja, é também um assunto central para a missão nossa como igreja local. E eu queria te convidar a ler, eu tinha trazido uma apresentação, mas eu vou ler aqui rapidamente, a missão da Igreja Presbiteriana de Anápolis, a missão que o nosso conselho definiu em reunião e que é a nossa missão como igreja local. Ela diz mais ou menos o seguinte: a missão da Igreja Presbiteriana de Anápolis é glorificar a Deus, fazendo discípulos de Cristo em Anápolis e no mundo, por meio da pregação do Evangelho, do cuidado das famílias, da integração e da comunhão de membros. Perceberam, queridos? A nossa missão como igreja local, como igreja presbiteriana de Anápolis, é glorificar a Deus, fazendo discípulos aqui na cidade de Anápolis. Sabe qual que é o problema com isso daqui, meu irmão? Sabe qual que é a dificuldade quando a gente entra nesse assunto, quando a gente discute a nossa missão? O problema é que existe uma confusão generalizada na igreja evangélica sobre o que é que significa discipulado. Quer dizer, o que é esse negócio de discipulado? Discipulado é um curso de batismo. Discipulado é um tipo de pequeno grupo. Já sei. Discipulado é uma espécie de método de crescimento de igreja. Ou então é daqueles enlatados americanos que a gente compra um pacote e fica reproduzindo na nossa igreja local. Será que é isso? Eu acho que não. Porque se tudo for discipulado, nada é discipulado. E a gente vai ficar a vida inteira patinando no mesmo lugar e não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, para a gente pensar o que é discipulado do ponto de vista bíblico, eu decidi fazer a exposição de um texto que tem tudo a ver com o tema que a gente está estudando hoje. E é por isso que eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, os últimos versos, do 18 até o verso 20. Eu acho que lá tem um texto importante para a gente ajudar a gente a entender o que é esse negócio de discipulado segundo a palavra de Deus e que é tão importante para nós como cristãos e como igreja presbiteriana de Anápolis, né? Essa missão que nós temos que cumprir. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, do verso 18 até o verso 20. Finalzinho aí do livro, né? Do Evangelho de Mateus. Diz assim a palavra de Deus. Na minha Bíblia aqui está escrito a grande comissão. Versículo 18. Jesus, aproximando-lhes, falou dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Meus irmãos, esse é um texto muito importante para a gente aprender um pouquinho sobre o discipulado. E eu queria te convidar a orar agora para pedir intervenção de Deus, para falar nos nossos corações, para abrir a nossa mente, para a gente crescer como cristãos e como teólogos aqui hoje. Em nome de Jesus. Deus Santíssimo, Pai, muito obrigado por esse privilégio de ministrar aqui na Escola Dominical. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Muito obrigado pelo texto bíblico, Pai, que nós acabamos de ler. O que eu te peço, Deus, é que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame a sua graça sobre nós e que o Senhor nos dê paz. Ajude-nos, Deus, a entender a verdade bíblica que o Senhor deixou registrada. Espírito Santo de Deus, comunica a verdade do texto aos nossos corações. E ajuda-nos, Deus, a crescermos como discípulos de Jesus e como discipuladores também. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o que é discipulado do ponto de vista bíblico e teológico, para a gente ter condições de tomar os passos corretos como pessoas e também como instituição. A gente quer ser pessoas, meus irmãos, que atendam um chamado, que atendam a grande comissão desse texto tão bonito que a gente acabou de ler. E eu trouxe para isso um autor muito importante para ajudar a gente a entender esse assunto. Esse autor é o Dr. Jonas Madureira. Ele escreveu esse livro aqui, curtinho, porém sofisticado, chamado Custo do Discipulado.
É um livro muito abençoador, eu recomendo que você compre, leia. Edificou muito a minha vida. O Dr. Jonas, além de ser doutor em filosofia, ele também é pastor da Igreja Batista da Palavra. E ele vai trazer uma citação mais ou menos o seguinte sobre o que é esse negócio de discipulado. O que é isso daí? Ele ajuda a gente a entender. Abre aspas para o Dr. Jonas, ele vai dizer mais ou menos o seguinte. O que é discipulado? Em geral, no contexto cristão, a palavra discipulado tem dois sentidos. Um refere-se ao ato de seguir a Jesus, de imitar a Cristo. É aquilo que a gente chama de teologia mimética, a doutrina da imitação de Cristo. Esse é o primeiro significado do discipulado. O outro significado do discipulado se refere ao ato de ajudar alguém a seguir Jesus, ajudar as outras pessoas na imitação de Cristo. Para exemplificar o duplo sentido do discipulado, existem 2 livros em português que têm discipulado no título e que demonstram o que eu acabei de dizer. Um é Discipulado Dietrich Bonhoeffer, tem um livro famoso aí de muitas pessoas aí que conhecem. O outro é Discipulado do Mark Dever. Enquanto Bonhoeffer, quando escreveu o Discipulado, escreveu sobre o ato de seguir a Jesus, a doutrina da imitação de Cristo, e não somente ele, mas também o Dr. Jonas Madureira, quando escreve esse livro, Mark Dever escreveu sobre o discipulado como o ato de ajudar pessoas a seguirem a Jesus. Então, queridos, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui é que existe diferença do que significa discipulado, dependendo do contexto em que a gente está trabalhando aqui. E aí, meus irmãos, para complicar ainda mais a nossa vida, não somente a gente tem uma única palavra em português para se referir a essas duas realidades, como também uma realidade pressupõe a outra. Quer dizer, só é possível ajudar pessoas a imitarem a Jesus, só é possível ajudar pessoas a serem seguidores de Jesus, se você próprio for um imitador de Cristo e um seguidor de Cristo. Não é possível ensinar alguém a seguir Jesus se você mesmo não o segue e não o imita. E aí a gente começa a entender por que a igreja evangélica no Brasil cresce e o nosso Brasil não transforma. Isso acontece, queridos, porque possivelmente o tipo de discipulado que tem chegado na igreja evangélica brasileira não é do tipo de discipulado que ajuda as pessoas a se tornarem mais parecidas com o Senhor Jesus. Na verdade, o que a gente tem visto em muitas igrejas evangélicas hoje em dia é um tipo de discipulado pensado para agradar o consumidor e que tenta transformar o fiel em uma espécie de voluntário engajado de algumas empresas evangélicas. Então, tendo isso em mente, meus irmãos, a nossa discussão de hoje vai girar em torno principalmente sobre o processo de ajudar pessoas a seguirem a Jesus. É claro que a gente vai falar um pouquinho da doutrina da imitação de Cristo também, isso faz parte da nossa aula. Mas a nossa ênfase na aula de discipulado hoje vai ser sobre ajudar pessoas a caminharem com Cristo, que é a ênfase do texto que nós estamos trabalhando. E eu quero mostrar para vocês hoje, nessa manhã, meus irmãos, que ajudar pessoas a imitar Jesus envolve 3 coisas. Ajudar pessoas a imitar Jesus envolve intencionalidade. Primeiro elemento importante nosso da aula de hoje. Segundo, ajudar pessoas a imitarem Jesus envolve um certo tipo de conteúdo. Tem um conteúdo desse processo. E terceiro, ajudar pessoas a imitarem Jesus envolve confiança nos propósitos de Deus. E agora que a gente viu isso, então, eu queria dar uma olhadinha no contexto de Mateus 28, para a gente entender melhor um pouquinho o que o autor escreveu para nós aqui. O autor do Evangelho, como o próprio nome diz, meus irmãos, é Mateus, aquele que por vezes também é chamado de Levi pela palavra de Deus. O texto bíblico conta para nós que Levi era um publicano, ou seja, ele era um cobrador de impostos, um funcionário público que trabalhava para o governo de Roma, cobrando impostos do seu próprio povo. Só que a palavra nos conta que depois que ele teve um encontro pessoal e transformador com o Senhor Jesus Cristo, ele não somente teve o seu nome mudado de Levi para Mateus, como também se transformou em um dos 12 apóstolos. Isso fez, meus irmãos, que Levi, ou Mateus, presenciasse a maior parte dos eventos que ele descreve no seu livro. Então, quando nós lemos o Evangelho de Mateus, nós estamos vendo um relato de uma pessoa que presenciou a maior parte dos eventos que ali acontecem. O Evangelho de Mateus, meus irmãos, ele é chamado de o primeiro Evangelho sinótico. E ele tem 3 ênfases muito importantes que os grandes teólogos trazem para nós. E que são importantes também para a compreensão da aula de hoje.
A primeira grande ênfase que Mateus dá na sua obra, queridos, é sobre o cumprimento das profecias. Quando você está lendo Mateus, é muito comum você encontrar frases do tipo assim: isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta fulano de tal. Ele faz isso o tempo todo. Ele se dedica a mostrar aos seus leitores que a chegada de Jesus cumpriu todas as profecias relacionadas ao rei e ao seu reino. E essa é a segunda ênfase que a gente encontra muito presente em Mateus. Mateus quer mostrar aos seus leitores, ao longo de toda a sua obra, que o Senhor Jesus chegou, Ele é o Rei prometido, Ele veio inaugurar o reino que os profetas profetizaram. Ele veio cumprir cabalmente todas as coisas, ainda que o conceito de Messias da época dos judeus não fosse exatamente esse. Os judeus esperavam um Messias militar, que fosse conquistador, que atuasse como um rei bélico. Mas Mateus tenta mostrar ao longo de toda a Bíblia que Jesus é sim esse rei, que veio cumprir as profecias e inaugurar esse reino. E é esse mesmo rei que inaugurou o seu reino, que cumpriu as profecias a seu respeito, que deu o exemplo, que carregou sua cruz, que sofreu até o Calvário, é que agora então está deixando essas instruções para nós, para que nós, como seus discípulos, expandamos esse reino, levemos esse reino até outras pessoas, façamos novos discípulos. Sabe por quê, queridos? Porque à medida em que a gente vai cumprindo essa ordem, cumprindo essa missão, e novas pessoas vão sendo impactadas pelo reino de Deus, vão se tornando novos discípulos, essas pessoas vão ser reenviadas para a sociedade. E aí a sociedade vai começar a ser transformada a partir de dentro. A gente vai começar a ver o paradigma do reino de Deus que Jesus veio trazer, sendo estabelecido em cada relacionamento, em cada família, em cada estrutura da sociedade. E aí a gente começa a cumprir a oração do Pai Nosso, em que o Senhor Jesus diz para nós, Ele nos ensina a orar para que venha o reino de Deus. Talvez você nunca tenha pensado dessa forma, mas todas as vezes que você orar o Pai Nosso daqui em diante, eu gostaria de sugerir, pensar em orar como se você fosse um agente desse reino. Senhor Jesus, venha o teu reino, mas me faça um agente do teu reino aqui na terra. Use-me para eu estabelecer o reino de Deus. Tendo isso em mente, vamos então começar a analisar cada um desses 3 pontinhos da nossa aula. Ajudar pessoas a imitar Jesus envolve intencionalidade. Lê comigo os versos 18 e 19. Olha só o que diz o texto bíblico da palavra de Deus. Versos 18 e 19. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente vai analisar cada um desses elementos aqui separadamente. Queridos, todas as vezes que a gente se depara com o texto de Mateus 28, com o texto da grande comissão, que é o que nós estamos estudando aqui, a primeira coisa que o pregador tem que fazer é explicar para a igreja que essa tradução que a gente acabou de ler aqui não é exatamente a melhor tradução que a gente poderia ter para esse texto. Sabe por quê? Porque quando você vai dar uma olhadinha no texto original em grego, a gente vai perceber que a palavra ide, ela não aparece no imperativo. Na verdade, ela aparece no particípio. Isso significa que o ide, na verdade, não é exatamente uma ordem, ele é uma constatação. Então, o sentido da palavra ide poderia ser melhor traduzido da seguinte forma: portanto, na medida em que vocês forem, na medida em que vocês estiverem indo nas suas vidas, façam discípulos. O coração do texto, o peso do texto, não repousa sobre o ide, mas sobre fazer discípulos. E é claro que o discipulado ele não pode ser feito de qualquer forma. Ele tem que ser feito com intencionalidade na medida em que a gente vai. Ou seja, meus irmãos, na medida em que nós como igreja vamos ao nosso trabalho, na medida em que nós como igreja desfrutamos do nosso lazer, na medida em que nós como instituição enviamos missionários até os confins da terra, nós cumprimos a nossa missão de fazer discípulos. E isso envolve intencionalidade, meus irmãos. Porque se a ordem do Senhor Jesus para fazer discípulos é cumprida à medida que a gente vai, à medida que a gente vive os nossos relacionamentos, à medida em que a gente exerce presença fiel nos espaços públicos, a gente tem que ser intencional. A gente tem que ser intencional para fazer pontes com as pessoas. O pessoal da Igreja Batista Central de Belo Horizonte
tem um processo de evangelismo, de fazer discípulos, que eu acho muito interessante e que eu acho que descreve bem esse processo de intencionalidade que a gente encontra nesse texto aqui. Eles vão dizer o seguinte para nós: nos nossos relacionamentos a gente precisa ser intencional. E para nos relacionar com as pessoas com intencionalidade, a gente tem que ter em mente 4 coisas. Primeiro, nos seus relacionamentos, quando você se relaciona com uma pessoa que não teme a Deus, você se relaciona com ela pensando em ganhá-la para você. Entendeu? Você quer ganhar a amizade da pessoa que não conhece Jesus. Você quer ganhar a confiança dela. Fazer parte do seu ciclo de relacionamento mais íntimos. Se tornar alguém que ela ama, admira e confia. Esse é o primeiro processo da etapa de fazer discípulos. Você ganha a pessoa para você. Depois o pessoal da Batista Central de Belo Horizonte vai falar o seguinte: você ganhou a pessoa para você. Você já faz parte do ciclo de amigos mais íntimos dela. Você já tem a confiança e a admiração. Agora você vai ganhar essa pessoa para o seu ciclo de amigos cristãos. Você vai começar a introduzir essa pessoa no seu pequeno grupo, nos seus amigos que você mais ama. Gente crente que teme a Deus, que vai impactar a vida dela de alguma forma. Essa é a segunda etapa do processo. Você vai começar a gerar pontes com ela, com outros irmãos na fé, maduros, que possam apresentar o Senhor Jesus para ela também. Depois que você ganhou essa pessoa para você e para os seus amigos mais íntimos cristãos, agora está na hora de você ganhar essa pessoa para Jesus. Depois que esse processo foi concluído, é a hora de você ser um pouquinho mais intencional na sua abordagem e começar a apresentar o Evangelho de uma maneira mais propositiva. E por fim, querido, só depois desses 3 processos, ganhou a pessoa para você, para os seus amigos cristãos mais íntimos e para Jesus, é que você vai ganhar a pessoa para a sua igreja. É que ela vai ser institucionalizada, é sempre a última etapa do processo. E eu acho muito interessante a gente pensar nesses 4 pontos como um processo bacana da gente fazer discípulos de Cristo. E isso daqui tem uma implicação muito grande para nós, meus irmãos. Isso daqui tem uma implicação muito importante para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós não podemos ser conhecidos como uma igreja fria. Nós não podemos ser conhecidos como uma igreja de panelinhas, onde é difícil se conectar com as pessoas, onde é difícil se criar relacionamentos profundos, relacionamentos significativos. A ordem do Senhor Jesus para nós como igreja não foi: fechai-vos, protegei-vos de qualquer um que deseja entrar nos seus relacionamentos e deixe-o de fora. Não foi isso que o Senhor Jesus disse, meus irmãos. O Senhor Jesus diz justamente o contrário. A ordem do Senhor Jesus é para a gente fazer discípulos em todos os lugares que a gente for. A ordem do Senhor Jesus é para a gente trazer para dentro os que estão de fora. É ajudar quem está do lado de fora a entrar. A gente não pode ser uma igreja fria com quem está de fora. A gente não pode ser uma igreja fria com quem não faz parte dos nossos relacionamentos cristãos. Principalmente se essas pessoas forem do mundão e não temerem a Deus. A gente tem que ser intencional nos nossos relacionamentos. A gente precisa se relacionar com as pessoas pensando em trazer elas ao conhecimento de Jesus. Essa percepção, meus irmãos, esse bom senso, é algo que muitas pessoas não têm, mas é algo que pode ser treinado. É algo que pode ser adquirido. É aquele negócio de você ver uma pessoa sozinha ali na igreja, boiando no final do culto, você ir lá falar com ela, você diz: ô meu irmãozão, tudo bem com você? Como é que você está, rapaz? Como é que é seu nome? Já tem tempo que você frequenta aqui essa igreja? Se ele falar que assim: ô meu irmão, bom demais saber desse negócio, né? A gente se conhece um pouco melhor. Se não tiver tempo que frequenta a igreja, melhor ainda. Agora a grande questão é que você não pode terminar uma conversa com quem está ali moscando no final do culto sem convidar essa pessoa para o seu pequeno grupo, sem chamar essa pessoa para tomar um café, para fazer parte dos seus relacionamentos. Entendeu? Noção. Essa percepção de quem está no culto, que a gente poderia ir lá falar com ele e, de repente, comunicar um pouco do amor de Deus. O nosso desejo, meus irmãos, é cada vez mais sermos reconhecidos como uma comunidade amorosa, uma igreja acolhedora, uma igreja que ama os pecadores, que ama aqueles que vêm de fora. Isso inclui, evidentemente, os nossos irmãos das igrejas amigas. Mas a gente tem que ser caloroso e intencional, principalmente com aqueles que não conhecem a Jesus. Se a gente não investir tempo de qualidade, de propósito, intencionalmente, com quem não é crente, a gente nunca vai conseguir fazer discípulos de Jesus e cumprir essa ordem que o Senhor Jesus nos deu.
No verso 19, parte A, quando Jesus fala de fazer discípulos de todas as nações, é interessante a gente pensar sobre o que é esse negócio de fazer discípulos também. Meus irmãos, fazer discípulo é um processo que envolve o elemento cognitivo. De fato, fazer discípulos tem a ver com aprender verdades sobre o reino de Deus. Mas nem de longe a gente pode limitar o discipulado a um processo de educação da nossa mente. Discipulado, meus irmãos, é muito mais do que isso. Discipulado é um processo que envolve educação da vontade. Discipulado é um processo que envolve a transformação do seu mundo interior. Então você observa como esse negócio daqui é um negócio sério. Discipulado não é meramente um processo de transformação do seu comportamento. Não basta você conhecer algumas verdades sobre Deus e ter um comportamento ético bonitinho na sociedade. Discipulado é um processo de imitação de Cristo através da pregação apostólica. E isso envolve a transformação do seu coração. As coisas erradas que antes você amava, você passa a odiar. E as coisas santas e maravilhosas do reino de Deus que antes você odiava, você passa a amar de todo o seu coração. É claro que esse processo é um processo de crescimento contínuo, de santificação, onde a gente vai ficando cada vez mais parecido com o Senhor Jesus e com os apóstolos. Mas a gente não pode perder isso de vista. Outra coisa importante a gente destacar nessa primeira parte do texto é que o texto diz que nós devemos fazer discípulos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para encerrar essa primeira parte, meus irmãos, o texto diz que a consequência do processo ser intencional, de fazer amigos, de gerar intimidade, de apresentar Jesus e fazer discípulos, é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Claramente o autor está falando aqui de conversão. O batismo, meus irmãos, é um sinal visível para todo mundo ver de alguma coisa maravilhosa que aconteceu dentro do seu coração sem que ninguém percebesse. Se alguém tem certeza que teve um encontro com Jesus, se alguém tomou consciência de que é pecador, de que precisa do perdão de Deus e de que não há esperança para ela fora de Jesus, o próximo passo é o batismo e a pública profissão de fé. E aqui a gente tem outro elemento do grego muito interessante, porque quando você vai para o grego, o artigo aqui é definido para o nome. É em o nome de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Claramente é uma forte indicação de que o nosso Deus é um Deus trino. É um Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E é na autoridade desses 3 que é ao mesmo tempo 1 e ao mesmo tempo 3 é que nós somos batizados. Agora a gente vai para a segunda sessão da nossa aula, onde a gente aprende que ajudar pessoas a imitarem Jesus envolve um certo tipo de conteúdo também. Lê comigo a parte A do verso 20, só até o ponto. Olha só o que diz o verso 20. Diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Meu irmão, perceba como o processo de fazer discípulos envolve um certo tipo de conteúdo. Ninguém faz discípulos de si mesmo, mas ajuda outras pessoas a se parecerem mais com o Senhor Jesus Cristo. Um discipulador nada mais é do que um discípulo mais maduro na fé, que está ajudando um discípulo mais imaturo a crescer mais e aprender com as coisas que o Senhor Jesus havia ordenado. E as palavras que foram escolhidas para esse versículo são muito importantes. Quer ver só? Dá uma olhadinha comigo. Quando o autor diz que fazer discípulos é ensinar a guardar, fica implícito que existe um conteúdo que deve ser ensinado. O processo da caminhada com Jesus tem que ser passado de discípulo para discípulo, de geração em geração, e não pode ser de acordo com o que eu acredito ser verdade. O conteúdo do discipulado tem que estar de acordo com as verdades que o Senhor Jesus deixou ordenado. Não é possível construir uma caminhada com Jesus do meu jeito. Tem que ser do jeito dele, da forma como ele deixou ordenado para nós. E mais uma vez aqui no texto a gente encontra uma ênfase prática muito grande. Porque o texto diz para nós que não basta apenas ensinar. É preciso ensinar a guardar. Perceba, o conteúdo é importante do discipulado. E nós, como igreja histórica, a gente se preocupa muito com isso. Nós cremos que existem verdades inegociáveis para a nossa fé. Nosso Deus é trino, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os 3 são um único Deus, mas em 3 pessoas diferentes.
O Senhor Jesus é 100% Deus e 100% homem. A salvação é somente pela fé, não depende em nada da performance, do desempenho humano. Aquele que procede de Deus não vive em pecado, mas todo aquele que vive em pecado não procede de Deus e é filho do diabo, conforme 1 João 3 nos fala. Então nós cremos que existe sim um conteúdo importantíssimo que precisa ser comunicado. São verdades inegociáveis. Coisas que, se você não crê, a gente pode acabar indo para o inferno. Mas não basta conhecer as verdades da fé. A gente precisa praticar. Discipulado não é só aprender sobre um conteúdo teórico. É aprender a guardar. Não adianta a gente conhecer tudo sobre a Bíblia e sobre a boa teologia, se essas verdades não queimarem o seu coração. Se essas verdades não mudarem a maneira como você entende a vida ao seu redor, a maneira como você se relaciona com as pessoas no seu cotidiano. E foi justamente na tentativa de ajudar pessoas a aprenderem sobre Jesus e a guardar as coisas que Ele ordenou, é que surgiram as ferramentas de discipulado que a gente tanto conhece. Talvez quando você pensou em vir para essa aula, uma aula que tem o título de fazer discípulos, né, como discipular pessoas, você achou que a gente ia ter um bate-papo aqui sobre as ferramentas que existem. De repente o modelo de discipulado intencional Life on Life, talvez o modelo do meu discípulo amado, o MDA, do A.B. Huber, que existe por aí, as críticas que tem que fazer, né? Talvez aí o processo do CAL, chamado para acordar o leigo. Talvez você ouviu essa aula aqui e falou assim, cara, a gente vai aprender um pouquinho sobre o método. Mas, queridos, essas ferramentas, o Life on Life, o chamado para acordar o leigo, o MDA, elas não são um discipulado em si. Elas são apenas ferramentas. Elas existem para ajudar o discipulador e o discípulo a crescerem e ficarem mais parecidos com Jesus no processo. Mas o discipulado já existia muito antes delas. E vai continuar existindo bem depois que elas acabarem. Cada um desses discipulados tem a sua própria metodologia. E eu queria passar aqui para vocês agora um exemplo de discipulado para vocês conhecerem como que é. Todo discipulado, meus irmãos, ele tem mais ou menos o mesmo elemento. Ele tem um versículo que precisa ser decorado todas as semanas. Ele tem um conteúdo que precisa ser ensinado. Uma lição que você faz em casa. E ele tem temas teológicos que precisam ser trabalhados. E aí cada um deles funciona de maneira diferente. Se você pegar o discipulado coreano, que a gente chama de chamado para acordar o leigo, como é que ele funciona? São grupos grandes, de 9 a 10 pessoas, onde o pastor lidera o grupo. Ele pode ser misto, tem homens e mulheres. E ele é um grupo marcado pela disciplina. Você sempre tem 2 versículos para decorar. Ele é 2 anos o processo do discipulado. E ele é muito teologicamente denso. Talvez de todos eles seja o teologicamente mais profundo. Se você pega, por exemplo, o discipulado Life on Life, que é um discipulado que eu trabalhei muito ao longo da minha vida, é o discipulado da igreja que eu cresci, ele é um pouquinho diferente. Ele demora 3 anos ao invés de 2. Ele é constituído de um grupo de 4 a 5 pessoas no máximo, todas do mesmo sexo. E a ideia é que você estude sim os temas da teologia, mas que você trabalhe mais assim, da perspectiva de vida na vida. Você está preocupado com o que a pessoa está vivendo. Você está preocupado de que maneira as verdades teológicas que nós aprendemos a respeito de Deus, elas se comunicam no dia a dia da pessoa. Se você pegar esse livro que a gente trouxe aqui, o Crescimento Integral, ele é menor, ele dura só 15 encontros. Mas ele é muito importante também. Então existem ferramentas que ajudam a gente nesse processo. E é importante a gente conhecer cada uma delas também. Por último, meus irmãos queridos, ajudar pessoas a imitarem a Jesus envolve um certo tipo de confiança em Deus. Vamos ler o último trecho do versículo, a parte B do verso 20, depois do ponto? Olha só o que diz a palavra de Deus aí, para a gente encerrar. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Queridos, apesar do discipulado ser uma tarefa difícil, muitas vezes pesada, nós temos a garantia, nós temos o respaldo de que o Senhor Jesus estará conosco todos os dias até a consumação do século. Olha só o que o texto diz para nós, queridos. O texto começa dizendo que toda autoridade foi dada ao Senhor Jesus nos céus e na terra. E é esse mesmo rei que tem autoridade sobre tudo e sobre todos, que prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Não é maravilhoso pensar nisso? Não é maravilhoso pensar que nós não estamos sozinhos na nossa missão?
Não é maravilhoso pensar que no Senhor o nosso esforço de ser intencional, de fazer pontos, construir relacionamentos, investir tempo, dinheiro, oração na vida de pessoas, que esse esforço não é em vão? Tem muita gente que se sente desmotivada em pregar o Evangelho, em tentar fazer discípulos. Isso porque às vezes, nas ocasiões que ela tentou pregar o Evangelho, ela não conseguiu. Ela não se considera uma pessoa articulada. Você, cara, esse negócio de pregar o Evangelho, de tentar fazer discípulos, isso não é para mim, isso é coisa do pastor Lucas. Não nasci para fazer esse negócio. Não tenho talento para isso. Sabe qual é o problema com esse tipo de mentalidade, meus irmãos queridos? O problema é que a responsabilidade de fazer discípulos é de todos nós, e não somente do pastor Lucas. O mandamento de fazer discípulos é para os discípulos de Jesus, e isso inclui você, se você é um discípulo do Mestre. Meus irmãos, mesmo que a gente passasse a nossa vida inteira construindo pontes e pregando e ninguém se convertesse, ainda assim, meus irmãos, o nosso trabalho não teria sido em vão. Sabe por quê? Porque o Evangelho ele não é pregado só para salvação, você sabia disso? O Evangelho também é pregado para condenação. É por isso que o Senhor Jesus entrega as chaves do céu e do inferno para a igreja. Sabe por quê, meus irmãos? Quando a igreja prega o Evangelho, quando a igreja testemunha do Senhor Jesus, e de repente alguém ouve aquelas verdades e se converte, é como se as portas do céu tivessem sido abertas para aquela pessoa, naquele momento, porque ela creu nas boas novas de salvação, ela foi salva, ela creu no Senhor Jesus, as portas do céu se abriram para ela. Mas da mesma forma, o oposto também é verdadeiro. Quando a igreja prega o Evangelho, quando a igreja testemunha sobre Jesus e deliberadamente alguém se recusa a crer naquilo que está sendo pregado, é como se as portas do céu e do inferno tivessem sido fechadas para ela. Isso porque a palavra de Deus diz que quem crê no Filho de Deus será salvo, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no Filho de Deus. Entenderam, meus irmãos? O nosso dever é pregar o Evangelho não somente para que as pessoas sejam salvas, mas também para testemunho de condenação para aqueles que não creram. É o testemunho de que eles rejeitaram o Filho de Deus. A palavra de Deus está cheia de textos que falam isso. A palavra de Deus diz, por exemplo, que o Evangelho é perfume de vida para aqueles que o recebem, mas é cheiro de morte para aqueles que o rejeitam. Outra coisa que precisa ficar importante nessa última parte do texto, queridos, é que a conversão ela é um milagre. Toda conversão é um milagre. A conversão não é algo que pode ser influenciado pela minha performance, pelo meu desempenho, pela minha didática, pela minha habilidade de comunicar a verdade da salvação. Mas ao mesmo tempo também a salvação é um processo. E é um processo que é constituído de etapas. E quem está dizendo isso não sou eu, o apóstolo Paulo. Mesmo aquelas pessoas que se convertem de uma vez, igual Paulo, pá, caiu do cavalo, caiu as escamas, aquela coisa toda, mesmo essas pessoas que se convertem de uma vez, elas passam por um processo. Você sabe que processo é esse? É o processo de receber a sementinha do Evangelho, da pregação do Evangelho, da mensagem de Jesus. Essa sementinha germinar, de crescer em estatura e em graça, e de eventualmente então começar a frutificar e a distribuir outras sementes. Eu não sei se você sabe, mas o próprio apóstolo Paulo, depois da sua conversão, ele passou um tempo crescendo com Jesus, antes de ser enviado como apóstolo para pregar o Evangelho a outras pessoas. Então, meu irmão, às vezes na sua história, você vai ser aquela pessoa que joga muitas sementes, e distribui sementes, distribui orações, distribui conversas intencionais, mas de repente você nunca vai ter o privilégio de ver uma semente germinar, florescer e de repente até frutificar. Mas você cumpriu sua missão no reino de Deus. Ou então de repente você vai ser aquela pessoa que rega as plantinhas que já germinaram, gente que coloca água, gente que fortalece a fé de quem está começando, gente que traz uma boa palavra, uma palavra amiga, que amplia a compreensão sobre Jesus em algum assunto, que responde a uma dúvida que para ela estava horrível ali naquele momento. De repente você vai ser usado por Deus para fortalecer aqueles que começaram a crescer. E eventualmente pode ser que você seja uma pessoa usada por Deus para trazer uma pessoa a Jesus, para converter mesmo. De repente Deus pode ter te chamado para colher algumas pessoas, para ter esse privilégio da colheita. E aí de repente essa pessoa vai se tornar sua filha na fé o resto da sua vida. O que a gente não pode fazer, meus irmãos, é pensar que Deus só te fez para jogar sementinhas, ou que Deus só me fez para aguar ou para colher.
Porque discipulado é imitar Jesus. E a imitação de Jesus envolve isso daqui tudo. Então isso faz parte da vida cristã. A gente tem que ser sensível para perceber onde o Espírito Santo quer nos levar e quer fazer com as nossas vidas em cada um dos contextos. Teve uma vez, queridos, que eu recebi uma ligação no meu celular de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. E era uma mulher, ela estava querendo me vender um imóvel da MRV. E aí eu conversando com ela, falei assim, achei aquilo estranhíssimo. Falei assim, tá, beleza, eu entendi que você quer me vender um imóvel da MRV e tal, mas e aí, né? Como é que você conseguiu meu número? De que maneira você conseguiu meu telefone e tal? Como é que foi esse negócio? E ela foi muito sincera, ela falou que tinha conseguido, ela tinha comprado uma lista de telefones, meu número estava lá no meio, e ela então me ligou para tentar me vender um imóvel da MRV. Aí eu falei para ela assim, olha, beleza, eu não estou interessado agora e tal, tudo bem, tchau, né? Deus te abençoe. Ficou por isso mesmo. Daí um tempo, eu recebo uma mensagem no WhatsApp dessa menina, e ela vem falando comigo alguma coisa mais ou menos assim, falou assim, olha, eu vi que o seu status de WhatsApp tem um versículo, né, alguma coisa de Deus assim, eu percebi que você é cristão, e eu tenho umas perguntas para te fazer. E aí ela começou a me colocar na parede a respeito de vários assuntos difíceis. A gente começou a bater papo sobre feminismo, a gente conversou sobre Judith Butler, e ela começou a me indagar, me colocar na parede, fazer várias perguntas difíceis. E eu percebi que aquilo ali, ela não estava fazendo aquilo ali para me testar. Eu percebi que de fato ela tinha dúvidas profundas, dúvidas sinceras, estava queimando o coração dela, e que precisava de uma resposta inteligente. E aí, à medida que ela começava a me perguntar coisas sobre Jesus, eu percebi que já não dava mais para a gente resolver todas essas questões por uma conversa de WhatsApp. E aí eu falei para ela assim, olha, eu percebi que você tem dúvidas importantes que precisam ser respondidas, então eu queria te propor uma caminhada. Vamos fazer um pequeno discipuladinho de 15 encontros, que é esse que eu trouxe aqui hoje para vocês. E aí nessas reuniões, então, a gente vai respondendo cada uma das suas dúvidas de maneira mais intencional, com uma liçãozinha preparada, de maneira mais propositiva. E ela propôs, então a gente começou a se encontrar via Skype, online. Ela não é de Goiás, ela é de São Paulo. E aí a gente fez então o discipulado, a gente passou pelos 15 encontros, a gente foi respondendo cada uma das dúvidas dela, e da metade para o final do discipulado eu percebi que o coração dela já estava completamente quebrantado na presença do Senhor, que ela estava completamente de joelhos aos pés do Senhor Jesus, que ela tinha entregado sua vida para Ele. Já se passaram vários meses desde que essa conversa aconteceu, ela está lá em São Paulo, com o coração firme em Jesus, e eu estou aqui contando essa história para vocês. Mas por que eu estou contando essa história para vocês, queridos? Eu estou contando essa história para vocês porque eu não fiz nada. Vocês perceberam? Outras pessoas ao longo da história dessa vida jogaram sementinhas na vida dela. Outras pessoas regaram, outras pessoas investiram em encontros intencionais. Outras pessoas colocaram dúvidas no coração dela a respeito de Jesus, trouxeram uma palavra amiga, caminharam ao lado dela, demonstraram um caráter cristão transformado. E isso foi germinando, meus irmãos. Até que de repente uma menina lá de São Paulo me liga para me vender um imóvel, uma coisa assim, e aí de repente ela se converte. E eu tenho o privilégio de colher essa conversão. Mas eu não fiz nada. Foram outras pessoas que investiram na vida dela. Então não fique desanimado, meu irmão, se você jogar várias sementinhas na sua história e não ver nenhuma conversão. Não fique desanimado se você investir oração, tempo e dinheiro na vida de muitas pessoas ao longo da sua história. O texto diz que o Senhor Jesus está conosco até o final dos tempos. Nós estamos cumprindo essa missão de fazer Jesus debaixo da autoridade dele. E no Senhor nosso trabalho não é em vão. Amém? Eu queria deixar 3 desafios espirituais para você. 3 sugestões de como você pode pegar o que você viu aqui hoje sobre o discipulado e aplicar na sua vida a partir de amanhã. O primeiro desafio espiritual que eu gostaria de deixar para você é: procure um discipulador. Queridos, não existe caminhada cristã autodidata e autônoma. Ninguém é igreja sozinho. Eu gosto muito de falar isso para os meus meninos. Se alguém em algum momento chegar para você e falar assim, eu sou a igreja, fala para ele assim, alto lá, alto lá. Nós somos a igreja. Você é no máximo um tijolinho que faz parte dessa construção. E não é qualquer tijolinho. É um tijolinho unido a outros debaixo de um propósito. Sabe por quê? Porque um monte de tijolinho amontoado num canto fazendo churrasco não é igreja também. Igreja tem que ter unidade e propósito. Isso é muito importante, a gente precisa enfatizar isso. A teologia mimética, meus irmãos, a doutrina da imitação de Cristo só é possível
Porque os apóstolos imitaram o Senhor Jesus. E a igreja ao longo dos séculos tem imitado a pregação apostólica. Pensa comigo, meus irmãos, o Senhor Jesus nunca escreveu nada. Tudo que nós conhecemos sobre o Senhor Jesus, ele foi mediado através da pregação apostólica. Então você percebe, o Senhor Jesus discipulou os apóstolos. Os apóstolos discipularam a igreja e deixaram um registro histórico de como é imitar a Jesus. E eles ensinaram as próximas gerações a fazer o mesmo. E por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Eu estou dizendo isso porque assim como o Senhor Jesus investiu na vida dos apóstolos, e os santos apóstolos investiram na vida da igreja que veio depois deles, você também precisa de uma pessoa disposta a investir na sua. Querido, você precisa de alguém mais maduro na fé que você. Alguém que te ajude na sua caminhada cristã. Alguém que te ajude a crescer em Jesus e se tornar mais parecido com Ele. Alguém que tenha liberdade suficiente com você de olhar no fundo dos seus olhos e dizer: você está errado. Você precisa mudar. Não dá para continuar dessa forma. Esse ano a gente vai utilizar esse material no discipulado dos jovens. Então, se você é jovem, você quer participar desse processo, me procura, vamos conversar depois. Mas se você não é, procura um presbítero da igreja, um dos nossos pastores, alguém mais maduro na fé que você ama e confia. Você precisa ter alguém mais maduro que você te ajudando a caminhar com Jesus. Segundo, meus irmãos, discipule alguém. Meus irmãos, da mesma forma como é importante que você tenha alguém investindo na sua história, também é importante que você invista na vida de alguém mais imaturo que você, para ajudar ela a se tornar mais parecido com Jesus. Meus irmãos, investir na vida de pessoas é uma ordem do Senhor Jesus. A gente tem que fazer discípulos, não é uma opção. Se nós somos discípulos do Mestre, a gente também vai fazer discípulos como Ele mandou. É claro que investir a sua vida na vida de alguém é alguma coisa dificílima. Envolve muito esforço, muito tempo, muito dinheiro, oração. Envolve conversa de madrugada, quando tudo que você mais queria era estar dormindo, que você acorda cedo no outro dia. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Pessoas são mais importantes que coisas. Guarda isso no seu coração. O investimento de amor que você vai fazer na vida de alguém que não conhece Jesus, ou que está começando a crescer na fé, não tem preço. E é o Senhor Jesus que vai te recompensar. Terceiro e último, para a gente encerrar. Estude mais sobre o assunto. Eu queria te incentivar a estudar mais, a ler mais livros sobre esse assunto, queridos. Não somente porque esse assunto é interessantíssimo, mas também porque o discipulado é um dos pilares que sustenta o edifício da igreja. É a teologia da igreja vivida na prática, no dia a dia, na vida de cada um dos discípulos de Jesus. E eu queria te sugerir então alguns livros que você poderia ler para aprender um pouquinho mais sobre esse processo. Se você quer aprender um pouquinho sobre discipulado como doutrina da imitação de Cristo, sobre como se parecer mais com Jesus, a teologia mimética que a gente começou a falar, eu sugiro que você leia Discipulado do Dietrich Bonhoeffer e também o Curso do Discipulado de Jonas Madureira, esse livro que eu trouxe aqui para vocês hoje. São dois livros que falam sobre discipulado, como imitar a Jesus, o processo da imitação de Cristo. Agora, se você quer aprender um pouquinho mais sobre discipulado na perspectiva de ajudar pessoas a imitarem a Jesus, então eu recomendo que você leia A Treliça e a Videira, do Colin Marshall e Tony Payne. A Treliça e a Videira, um livro interessante sobre o assunto. Tem também Discipulado, do Mark Dever. Outro livro sobre isso é Chamado para Acordar o Leigo, do John Oak. E por último, Discipulado na Igreja Local, do Randy Pope. São os livros importantes sobre o assunto. Eu trouxe uma apresentação de slides, eu ia mostrar cada um dos livros para vocês aqui, mas depois, se vocês quiserem ver, isso aqui vai estar gravado, né? Vocês podem ir lá, então vai estar aparecendo para você a imagem, a fotinha da capa de cada um desses livros. Treliça e a Videira, Discipulado do Mark Dever, Chamado para Acordar o Leigo, do John Oak, e Discipulado na Igreja Local. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado pelo aprendizado que nós tivemos hoje sobre o discipulado como ferramenta de ajudar pessoas a imitarem a Jesus. Ajuda-nos, Deus, a sermos mais intencionais na nossa caminhada cristã. Ajuda-nos, Deus, a ajudarmos pessoas a crescerem. Ajuda-nos, Deus, a abrir mão do nosso conforto, do nosso tempo e do nosso dinheiro para investir na vida de pessoas. Deus, coloca na nossa mente, no nosso coração, a firme convicção de pessoas são mais importantes que coisas. Ajuda, Deus, a gente a ser uma igreja amorosa, calorosa, que recebe quem vem de fora com amor, que faz as pessoas que não conhecem a Jesus se sentirem queridas nesse lugar, bem-vindas, amadas. Ajuda, Deus, a gente cumprir a grande comissão do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus.
Amém.